Mas Pedro vacilou, Pedro não acreditou, mas Pedro não era o incrédulo. Ele vacilou naquele momento, mas o interessante, irmãos, que mesmo estar afundando nas águas, Pedro, ele não quis achar o recurso pelas suas próprias habilidades, que era pescador, de sair daquela água. Pedro, ele não pediu ajuda para os discípulos que estavam no barco, joga uma corda, joga alguma coisa aí, me ajuda, não. Pedro, ele tinha convicção de uma coisa, ele pediu ajuda, ele não tirou os olhos de Jesus, porque era Ele que poderia salvá-lo naquele momento. Sabe, irmãos, e às vezes nós passamos por dificuldade, passamos por lutas, mas que nós possamos ter essa fé genuína que Pedro teve. Ele olhou para o Senhor no meio daquela tempestade, mesmo que estava afundando, os seus olhos não foram tirados do Senhor, porque ele sabia que a sua salvação, sabia que o seu socorro, sabia que a sua ajuda estava à sua frente, que era o Senhor. Por isso, meus irmãos, não vamos olhar para a dificuldade, não vamos olhar para o vento, não vamos olhar pela tempestade, mas vamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, porque é dele que vem a nossa vitória. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estarmos aqui na tua casa mais uma vez nessa semana, para junto oferecermos o nosso culto ao Senhor. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração nesta noite. Fala conosco, ó Pai, através dos hinos cantados, da tua palavra que será ministrada nesta noite. É o que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Se você puder, continue de pé. Nós vamos cantar alguns hinos de louvor ao Senhor nesse momento. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Receba a adoração da Tua igreja. Estamos aqui, ó Pai, rendidos ao Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Declare isso mais uma vez. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém.
Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante isso ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Erga suas mãos e diga isso. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Vamos declarar isso. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Nós estaremos nesse momento ofertando ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, pegue a sua oferta. Jessé estará orando pelas suas ofertas nessa noite. Pegue a sua oferta, recebam a oração sobre as suas finanças nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em primeiro lugar, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nós, através de nós, apesar de nós. Queremos te agradecer porque o Senhor recebe o nosso louvor. Os seus ouvidos estão atentos, Senhor, para ouvir aquilo que sai dos nossos lábios e do nosso coração. Ó Pai, mas nesse momento também queremos te louvar com as nossas ofertas. Receba, Senhor, uma porção, uma semente
aquilo, Pai, uma parte daquilo que o Senhor nos confiou. E que não falte, Senhor, na casa de nenhum dos teus filhos o mantimento, o pão de cada dia, o sustento. Que o Senhor continue a guardar e multiplicar na vida, Senhor, de cada um de nós, de cada um dos seus filhos, de cada um dessa igreja. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Você pode se sentar. Os diáconos vão recolher as ofertas. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Que bom que nós estamos aqui hoje, na igreja. Que bom que você também, que está nos acompanhando de casa, esteja participando juntamente conosco deste culto. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, se possível também, se coloque de pé e abra a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Na última terça-feira que nós estivemos aqui, foi no dia 26 de maio. E naquele dia nós estudamos o texto de Romanos, do capítulo 8, do versículo 11 ao versículo de número 30, que fala sobre a glória futura. Ou seja, o que teremos e como seremos após o arrebatamento da igreja. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então foi isso que nós estudamos naquela terça-feira, no dia 26 de maio, sobre a glória futura. Hoje vamos continuar no capítulo 8 de Romanos. É o texto que nós lemos, né? Do versículo 31 até o versículo de número 39. Na última terça paramos no verso 30 e hoje continuamos a partir do versículo 31. E esse texto aqui na minha Bíblia, ele tem um título: A prova e as certezas, as provas e a certeza do amor de Deus. Então é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, neste momento. Aqui o apóstolo Paulo, ele discorre claramente sobre a impossibilidade do homem e da mulher fugir do alcance do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus, ele alcança a todos, indistintivamente, homens, mulheres, né? Crianças, jovens, adultos, todos são alcançados pelo amor de Deus. É bem verdade que nem todos recebem esse amor, nem todos aceitam esse amor, nem todos desfrutam deste amor, mas todos são alvos do amor de Deus. E todos precisam do amor de Deus. Todas as pessoas necessitam do amor de Deus, né? Então, as pessoas necessitam, as pessoas são alvos do amor de Deus. E que quando nós aceitamos este amor, de coração mesmo, né? Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus como único e verdadeiro Salvador da nossa vida, então nós estamos aceitando o amor de Deus na nossa vida. Estamos aceitando o efeito do amor de Deus sobre nós. E quando nós aceitamos de coração mesmo, né?
Então nós somos unidos a Ele, somos unidos a Deus, somos unidos ao amor de Deus. E nada, absolutamente nada, é capaz de nos separar deste amor. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, né? Se nós quisermos, se nós voltarmos atrás, se nós desistirmos da salvação, então haverá uma separação. Mas do contrário, nada, absolutamente nada, pode nos separar. É o que nós lemos no versículo de número 35. Através desse estudo que estaremos fazendo hoje, nós podemos refletir, aprender a nos edificar, a nos fortalecer e a nos consolar diante dos sofrimentos e adversidades do nosso tempo. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todo momento da história, as pessoas tiveram problemas, as pessoas tiveram enfermidades, as pessoas tiveram tribulações, as pessoas tiveram adversidades, isso em todo o tempo. E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos problemas, hoje nós temos adversidade, hoje nós temos tribulações. Hoje nós estamos vivendo a maior crise da história, algo que nunca foi vivido, estamos vivendo hoje, né? Então, é um problema, é uma dificuldade, é uma adversidade. Mas nesses problemas, nessas adversidades, é que nós podemos experimentar quão grande é o amor de Deus. Porque apesar de tudo, apesar de toda dificuldade, Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos orienta, Deus está conosco, Deus está presente na nossa vida, apesar de tudo. E Ele nos garante isso na Tua Palavra. E também podemos aproveitar a oportunidade para meditar sobre importantes pontos acerca do projeto de Deus. Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a sua vida. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, porque são planos de Deus, né? Então ninguém pode frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus. Então nós vamos aprender nessa noite também os projetos que Deus tem para nós. E um projeto que nós vamos aprender hoje aqui nesse texto é que Deus nos faz mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não é só vencedor, não. A gente não apenas vence a dificuldade, a gente não apenas vence a tribulação, mas nós somos mais, nós vamos além, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Nós vamos além. E nós somos mais do que vencedores. O versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas? Que coisas que o apóstolo Paulo está se referindo? O versículo 28, um pouco anterior, né? Ele não responde sobre isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo está perguntando aqui, que diremos? Que diremos acerca dessas coisas? Dessas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A ênfase de Paulo, com base em tais afirmações, é mostrar que, havendo aceitação, ou seja, nós aceitamos a Jesus, havendo reciprocidade e havendo compromisso por nossa parte, por parte daquele convertido, não há nada que possa frustrar a posse definitiva da salvação. Então, o que nós entendemos aqui é o seguinte, é que quando nós aceitamos a Jesus, de coração mesmo, né?
de verdade, então nada pode frustrar a nossa salvação. Nós podemos ter certeza da salvação, porque nós estamos em Cristo. Nós aceitamos a Cristo, estamos em Cristo, somos conduzidos por Cristo, né, através do Espírito Santo. Então nós estamos verdadeiramente caminhando para o céu. Nada pode frustrar a nossa salvação. A salvação que procede de Deus e é garantida por Ele, na pessoa de Jesus Cristo. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode impedir que nós chegamos aos céus. E Deus jamais desampara os seus, né? Ainda no versículo de número 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, se Deus está nos guardando, se Deus está nos protegendo, por que temer, né? Nada será contra nós, né? Então, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Ninguém, absolutamente nada, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de toda a situação, de toda a circunstância. Deus tem tudo em suas mãos. Então, se Ele é por nós, se Ele é por mim, se Ele é por você, então nada, absolutamente nada, poderá ser contra, né? Pode até investir contra você, poderá até investir contra mim, mas não terá êxito, porque Deus é por nós. E é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta, sem dúvida, é um grande estímulo para todos nós, porque nos revela uma extraordinária verdade, irmãos. Essa pergunta que Paulo faz, traz para nós uma extraordinária verdade. E essa verdade é que, ainda que todos se levantem contra nós, não seremos atingidos, não seremos abalados, né? Porque Deus nos guarda e nos protege de todo o mal. O Salmo 91, versículo de número 7 diz: 1000 cairão ao nosso lado, 1000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque somos guardados por Deus. Porque se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Então não precisamos temer nada, não precisamos temer nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhum mal, nenhuma doença, nenhuma perseguição. Não precisamos temer a crise que está abalando o mundo, não precisamos temer essa pandemia, esse vírus que está aí contaminando todas as pessoas. Não precisamos temer, porque Deus é por nós, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando, Deus está nos protegendo. Então não precisamos temer absolutamente nada. A palavra de Deus nos garante que nenhuma arma preparada contra nós poderá nos atingir. Isaías 54, versículo de número 17. Nenhuma arma forjada contra nós, nenhuma arma preparada contra nós, nenhum intento preparado contra nós poderá nos atingir, porque estamos guardados por Deus, protegidos por Deus, protegidos pelo amor de Deus. Está escrito em 1 Pedro 2,9: nós somos povo escolhido, nação santa. Deus nos escolheu. Deus escolheu a mim e escolheu a você. E Deus não nos escolheu à toa, não, sem um propósito. Deus nos escolheu com um propósito definido. Ele nos escolheu e nos chamou porque Deus quer trabalhar em nós. Deus quer mudar a nossa vida, a nossa essência. Deus quer nos dar uma outra vida, uma nova vida, e principalmente a vida eterna.
Deus nos chamou para isso, porque Ele quer trabalhar em nós. Deus não nos chamou porque nós éramos bonzinhos, não. Deus não nos chamou porque nós éramos perfeitos, não. Mas Deus nos chamou porque Ele quer trabalhar em nós. Deus quer fazer a sua obra em nós. E quer que nós trabalhemos para Ele também. Quer que nós trabalhemos na sua obra. Quer que nós preguemos o Evangelho, que nós anunciamos o Evangelho, que nós edificamos as pessoas. Então esse é o propósito de Deus, dele ter nos chamado. Então, quando Deus nos chamou, Ele tinha um propósito definido. Trabalhar em nós e que nós trabalhemos na sua obra. E o cuidado de Deus, ele é superior a tudo. O versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O cuidado de Deus com a minha vida, o cuidado de Deus com a sua vida é superior a tudo. Deus não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, mas Ele o entregou por amor a nós. Ele o entregou para que nós fôssemos salvos. Ele não mediu esforços para nos alcançar. Então, o cuidado de Deus é superior a tudo que possa existir. O ensinamento deste versículo anula toda a autossuficiência humana. Aqui toda a obra da salvação e sua continuidade depende totalmente de Cristo. Não depende de nós. Pela graça somos salvos. Isso vem de Deus, é dom de Deus, né? Então não adianta eu me esforçar, não adianta eu me sacrificar, não adianta eu fazer caridade, não adianta eu fazer promessa, não adianta nada disso, porque a salvação e a continuidade da salvação vem de Cristo, depende de Cristo, é de graça. Fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados pelo amor do Senhor Deus. Então tudo depende dEle. De nós só depende aceitar, só depende querer, só depende tomar posse daquilo que nos é dado, daquilo que nos é apresentado, daquilo que nos é oferecido, que é a nossa salvação. E é uma prova do grande amor de Deus. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ainda o versículo de número 32. Se Ele não poupou nem o seu Filho, mas o entregou por amor de nós, para nos salvar, como Ele não nos dará também as outras coisas, juntamente com Cristo? Isso é uma prova de que Deus tem toda a disposição de nos abençoar. Uma prova de que Deus está disposto a dar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos, Deus está disposto a nos dar. Porque se Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, por que Ele não daria as outras coisas, né? Então, o sentido dessa indagação é que Paulo aponta para a cruz, onde Deus entregou o seu único Filho por nós. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas, por dinheiro, nem foi Pilatos, por medo, nem foram os judeus por inveja, mas foi Deus o Pai. Deus é que entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus é que entregou Jesus para ser crucificado por amor de todos nós. Então foi Deus que o entregou. E se nada impediu o Pai de sacrificar seu Filho amado por nós, nada impedirá o amor do Pai de agir ao nosso favor. Às vezes a gente fica em crise, né?
Será que Deus vai me dar isso? Será que Deus vai me dar aquilo? Será que eu mereço? Será que é o plano de Deus? Será que é o propósito de Deus? Não precisamos entrar nessa crise. Tudo aquilo que nós precisamos, e mesmo aquilo que nós desejamos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Se nós desejamos algo, se é alguma coisa legítima, Deus vai satisfazer o nosso desejo. Às vezes pode ser uma coisa simples, como morrer pregando a palavra de Deus, né? Eu conheci um pastor que ele tinha esse desejo. O desejo de morrer pregando a palavra de Deus. E ele morreu aqui nesse púlpito, pregando a palavra de Deus, né? Então, Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Ele concede tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que pedimos e também aquilo que nós desejamos. Porque Deus é bom. Deus nos ama. Deus nos quer ver bem. Então Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Todo o peso do nosso pecado foi colocado sobre Cristo, na cruz do Calvário. O Filho de Deus foi humilhado até a morte, e a morte de cruz, Filipenses 2, 6, 8. Na cruz, Ele sofreu intensa e exaustivamente em nosso lugar, por amor de todos nós. Deus o Pai desprezou o seu próprio Filho, com o propósito de nos salvar. Jesus lá na cruz do Calvário, na hora do maior sofrimento, Ele disse assim: Pai meu, por que me desamparaste? O sofrimento era muito grande. O sofrimento naquele momento, o peso do nosso pecado que estava sobre Ele, era muito grande. Então Ele disse: por que me desamparaste? E Deus realmente o desamparou naquela hora, naquele momento. Porque o nosso pecado estava ali. O nosso pecado estava sobre Cristo. Então Deus, o Pai, Ele desprezou o seu próprio Filho para me salvar e para te salvar. Então, contemplando a disposição de Deus em entregar seu próprio Filho, nós temos a certeza de que Deus nos dará todas as coisas. É o que a palavra do Senhor está dizendo nessa noite. Se Ele desprezou o seu próprio Filho, entregou o seu próprio Filho, então as outras coisas que nós precisamos, o nosso suprimento diário, aquilo que nós precisamos para levar uma vida tranquila, uma vida de qualidade, Deus não nos dará? É evidente que Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nos precisamos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não precisamos ficar preocupados, não, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades nesse tempo presente e no futuro, a vida eterna. Deus nos dará tudo aquilo que nós precisarmos, tudo que for necessário para a nossa vida. E no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, ou contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra nós? O diabo pode até tentar, pode até querer nos acusar, mas se é Deus que nos justifica. Paulo evidencia aqui a sua preocupação com os crentes daquela época, os crentes da igreja primitiva, por causa de seus adversários. E dentre esses adversários estavam pagãos, incrédulos, judeus legalistas
eram adversários, né? Eles não aceitavam a justificação pela graça, eles não aceitavam a palavra pregada, eles não aceitavam a justificação mediante a fé e constantemente acusavam os cristãos primitivos. Então Paulo está evidenciando uma preocupação com esses crentes, mas ainda hoje nós enfrentamos esses problemas. Enfrentamos problemas por confessarmos a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador de nossa vida. Por andarmos de acordo com os preceitos bíblicos. Às vezes somos perseguidos, às vezes somos afrontados. Às vezes somos criticados. Somos às vezes também acusados. Mas essas acusações, elas caem por terra. Porque a palavra do Senhor está dizendo que ninguém poderá nos acusar, que ninguém poderá nos condenar, porque é Cristo que nos justifica, é Deus que nos justifica através de Cristo. Deus quem nos justifica, versículo de número 33, e no verso de número 34 diz mais: quem os condenará? Paulo pergunta: quem poderá te condenar? Se Cristo morreu por você, ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus e intercede por nós, quem nos condenará? Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém poderá nos condenar, porque Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo de número 1. Então ninguém pode nos condenar, porque Jesus Cristo nos justificou e nos defende diante de Deus. Às vezes Satanás pode até chegar diante de Deus e dizer: olha, aquele crente lá está fazendo isso, aquilo outro. Mas aí Jesus levanta e diz: não, aquele é salvo, aquele foi salvo pelo meu sangue, aquele foi justificado pelo meu sangue, então aquele me pertence. Então Jesus Cristo nos defende diante do inimigo, Ele é o nosso advogado, Jesus Cristo o justo. E no versículo 35, o que pode nos separar do amor de Cristo? Aí Paulo pergunta: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele lista uma série de problemas aqui, né? Uma série de dificuldades aqui. Será que a tribulação pode nos afastar do amor de Deus? Será que a angústia pode nos afastar do amor de Deus? Será que a perseguição pode nos afastar do amor de Deus? Será que a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas ele mesmo responde: nada, nada disso, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância adversa nos poderá separar do amor de Deus. Pelo contrário, vai nos aproximar cada vez mais, né? Vai nos aproximar cada vez mais da presença de Deus, do amor de Deus. Porque na dificuldade nós corremos para Deus, na dificuldade nós nos aproximamos de Deus, porque nós reconhecemos que nele é que nós temos o socorro, é que nele que nós temos a solução para os nossos problemas, a solução para as nossas dificuldades. Então nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. E no versículo de número 36, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Por amor de Deus, né? Às vezes nós passamos por dificuldade, às vezes nós passamos por luta. A palavra diz que nós somos entregues à morte todo dia.
Essa morte, às vezes, ela é morte natural, mas às vezes também é morte espiritual. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês podem vencer também. Esse texto está nos dizendo que todos os dias nós vamos ter problemas, todos os dias nós vamos ter luta, todos os dias nós vamos ter dificuldade, todos os dias nós vamos ter aflições, porque Jesus está falando: olha, vocês estão no mundo, e no mundo vocês vão ter dificuldade, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem uma coisa: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também podem vencer. Jesus venceu tudo, absolutamente tudo, e Ele distribui conosco essa vitória. Ele nos capacita a vencer todo dia, todo momento, toda aflição, toda tribulação. Jesus nos capacita a vencer todos os dias as lutas da nossa vida. E nós estamos em uma condição privilegiada, né? O apóstolo Paulo, ele fala também que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui nesse texto nós entendemos que estamos numa situação privilegiada, porque no versículo número 37 ele diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Somos entregues à morte todo dia, enfrentamos problemas todo dia, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É a nossa vocação, irmãos. Nós somos vocacionados para ser vencedores, nós somos vocacionados para vencer. É uma vocação do crente, né? O crente tem essa vocação, ser vencedor, vencer, e a palavra de Deus é que nos garante isso. Essa expressão, ser mais que vencedor, ela tem sido muito aplicada para alegar prosperidade, prosperidade no sentido material, e nada impede que façamos tal colocação, é legítimo, né? Porque isso também é pertinente. Nós podemos ser prósperos também, nós podemos ter prosperidade também, nós podemos vencer na vida também, né? Mas na verdade, nós alcançamos o privilégio de ser mais do que vencedores, quando em Cristo nós adquirimos força para suportar as adversidades e ainda triunfar sobre elas. Não é só prosperidade não, irmãos. Nós somos mais do que vencedores quando nós somos fortalecidos em Cristo. Quando nós suportamos as adversidades e quando ainda nós triunfamos sobre cada uma delas. Ou seja, nós somos vencedores quando suplantamos as adversidades, somos vencedores. E somos mais do que vencedores quando superamos e principalmente quando delas tiramos proveito. Quando delas tiramos algo para o nosso crescimento espiritual. Aí nós somos mais do que vencedores. Passamos pela luta, passamos pela dificuldade, superamos a luta, superamos a dificuldade e saímos melhores, né? Saímos melhor do que entramos. Crescemos espiritualmente, amadurecemos espiritualmente. Aí nós somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor significa desfrutar da vitória íntima. É quando a nossa alma sente-se vitoriosa, apesar do sofrimento do corpo. O corpo está sofrendo, o corpo está doente, o corpo está enfermo, mas nossa alma sente-se vitoriosa.
apesar do sofrimento do nosso corpo. Então isso é ser mais do que vencedor. A expressão somos mais do que vencedores, ela tem origem no grego, e o seu significado é: somos super conquistadores. Super conquistador. Conquistamos a vitória. Conquistamos aquilo que queremos. Somos super conquistadores. E no verso de número 38, o apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade. O apóstolo Paulo, ele foi muito detalhista, né? Ele foi muito detalhista e depois concluiu de forma plena, usando a expressão: nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 39. Nem alguma outra criatura, ou seja, nem qualquer outra coisa pode nos separar, pode nos impedir a nossa caminhada, pode nos impedir de servir a Deus, possa nos impedir de chegarmos aos céus. A intenção de Paulo é não deixar dúvida de que absolutamente nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Nada será capaz de nos separar deste amor tão sublime que foi demonstrado na cruz e que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, irmãos, se de fato nós já experimentamos o efeito do amor de Deus na nossa vida, se de fato nós já experimentamos o efeito, desse amor no nosso viver diário, então devemos redobrar a nossa vigilância, para continuarmos guardados por este amor até o fim, até o final, É o amor de Deus que nos guarda, é o amor de Deus que nos protege, Então que nós tomemos posse desse amor, nos apossamos desse amor, sejamos vigilantes para não perder a comunhão com Deus, para que esse amor seja real na nossa vida a cada dia, a cada momento. Sabemos que Deus, Ele não desiste de nós, e se Deus, o Pai justo e bondoso, não nos rejeita, versículo 29 lá de Romanos, Deus não nos rejeita, e não nos despreza jamais, versículo de número 31, primeiro versículo que nós lemos, e não nega nada a nós, e como juiz não nos condena, pois nos vê justificado, versículo 31 a 34, então nós, que já nascemos de novo, passamos por esse processo do novo nascimento, nós temos que continuar desejando o imenso e inefável amor de Deus para conosco. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é nos amar e Ele nos ama. A parte de Deus é nos guardar e Ele nos guarda. A parte de Deus é nos proteger e Ele nos protege. A parte de Deus é nos conduzir aos céus e Ele está fazendo isso. Agora a nossa parte é aceitar o amor de Deus, nos colocar na presença de Deus, ter compromisso com Deus, ser vigilantes para não perdermos o amor de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos entender isso, compreender isso. O amor de Deus está à nossa disposição. Deus fez tudo, Deus faz tudo por nós. E nós precisamos apenas obedecê-lo, apenas adorá-lo, apenas louvá-lo, apenas glorificá-lo, apenas ter compromisso com Ele, para que toda a obra de Deus, ela seja feita em nós, para que todas as promessas de Deus venham sobre nós,
para que a proteção de Deus seja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Basta nós obedecermos a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus só quer isso de nós, que sejamos obedientes a Ele. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui na igreja, por a vida daqueles que estão em casa, também cultuando a Ti, acompanhando, Senhor, este culto. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor, nessa noite, neste lugar. Eu lhe agradeço pela Tua palavra, que foi mencionada, que foi ministrada ao nosso coração, que foi ministrada na nossa vida. Eu lhe agradeço, Senhor, e lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos de graça e de poder sobre nós, sobre a nossa vida. Eu lhe peço, Senhor, que o Espírito Santo, Ele possa confirmar essa palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra tenha efeito na nossa vida, Senhor. Eu lhe peço no nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor, também que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja, que nos livra, que renova, Senhor, a nossa força, renova, Senhor, a nossa vida, renova, Senhor, o nosso entusiasmo para Te servir, para Te adorar, Pai. Eu lhe peço tudo isso, mas eu lhe agradeço no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus por essa palavra, que essa palavra venha achar guarida em nossos corações. Irmãos, as nossas programações durante a semana continuam com seus horários normais. Amanhã, pela manhã, nós temos a consagração, a partir das 8 horas. Nós temos à noite o culto de oração. Na quinta-feira nós temos o culto da vitória. No sábado nós temos o culto da mocidade. E no domingo nós temos os nossos 3 cultos, em 3 horários. Nós estamos aqui na igreja às 10 horas. Nós estamos aqui às 18 horas e o nosso terceiro culto será às 20 horas e 30 minutos, na coordenação da mocidade. E para esses cultos, no domingo, você precisa se cadastrar juntamente com a sua família para poder estar participando. Que Deus dê uma semana abençoada para nós. Vamos colocar de pé? Estendam todas as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que estão aqui presentes no templo, com todos que estão nos seus lares nos assistindo nesta noite, não só agora, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a cada um.